o episódio e dizer que Palmeiras dos Índios não merece. O CSE, pela história, pela sua torcida fanática, não merece ter um vagabundo tipo aquele que fez o que fez ontem como torcedor. Eu acho que o que ele fez não mancha em nada a história do clube e o povo ordeiro de Palmeiras dos Índios. Que fique claro isso aqui, porque o que eu vou falar aqui é em relação a ele, a atitude dele. E lamento profundamente, porque eu tenho quase certeza de que o CSE vai ser punido por isso. Porque a agressão foi contra um jogador de futebol, de uma equipe que foi lá para jogar futebol. O cara sequer tinha olhado para ele, para esse rapaz aí que eu me recuso a chamar de torcedor. E aí eu quero parabenizar o Diego França, nosso cinegrafista aqui do NN Play e da NNFM. Essa imagem aí que você está vendo agora no nosso YouTube aqui, no NN Play, já circulou, já girou todo o país em grandes redes de televisão. Nem a emissora oficial que estava transmitindo o jogo pegou essa imagem e sequer os caras falaram sobre esse episódio. Era isso que eu ia dizer. Sequer falaram sobre o episódio. Não falaram. O episódio aconteceu no intervalo do jogo. Eu digo isso porque eu estava vendo o jogo. Eu estava ouvindo você, belíssima narração, com os comentários do Zé e essa reportagem do Cardeal, e vendo o jogo pela TV. Eu vendo o jogo pela TV e ouvindo você. Um momento eu ouvia você, depois eu aumentava um pouquinho o som da TV, para ouvir um pouquinho também o camarada lá, o que os caras comentavam. Mas em momento nenhum eles falaram sobre esse assunto. Eu até, na volta para o segundo tempo, que o Aleph voltou usando uma touca, né? Voltou usando uma touca, e o Asa não ia voltar para o segundo tempo. E se não voltasse, estava coberto de razão, ia prejudicar mais ainda o time do CSE. Por quê? Por que eu digo que o CSE vai ser penalizado? Porque o CSE é o mandante, é o responsável por tudo que acontecer na praça esportiva, entendeu? Então assim, eu lamento profundamente que um cara desse sai de casa, mal intencionado, vai pra uma partida dessa, num jogo bonito, de torcida, todo mundo lá, vibrando, se emocionando, torcendo, estádio lotado. Bonito ver o estádio Juca Sampaio da forma que estava lotado com o torcedor. Aí vai um vagabundo desse pra manchar a partida, e de repente colocar a Palmeiras dos Índios, o jogo do CSE com o Asa, a nível nacional de forma negativa. Por que de forma negativa, Tony? Porque o CSE hoje não é o CSE de Palmeiras dos Índios, não. O CSE hoje é o CSE de Alagoas e do Brasil, que o CSE vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Numa partida de futebol profissional, não pode acontecer um episódio dessa natureza que esse rapaz protagonizou contra um atleta do time do Asa, que poderia ser com um atleta de qualquer outro clube, mas foi contra o atleta do Asa. E eu estou repudiando aqui a atitude, não porque trata-se de um jogador do Asa, qualquer que fosse o jogador, eu estaria aqui também falando sobre isso. Eu repudio veementemente qualquer tipo de violência nos estádios. Nós que vivemos no futebol, nós que somos da crônica esportiva, nós temos que rebater esse tipo de atitude. Temos que bater na tecla para que isso não venha acontecer. Agora, já aconteceram vários episódios no futebol brasileiro, de jogador sofrendo ato racista, de torcedor que arrancou vaso sanitário, jogou em outro e matou, como aconteceu lá em Pernambuco, no Arrudão. Torcedor também que aconteceu lá, episódio em Maceió. Agora em Maceió essa semana, rapaz, encontraram uma bomba debaixo das arquibancadas. Peraí, meu irmão, você vai para uma partida de futebol ou vai para uma guerra? Entendeu? Então são essas coisas que precisam ser debatidas de uma forma com mais veemência para ser combatido. As nossas autoridades precisam combater isso. Esse torcedor desse tipo aí não tem mais espaço no futebol brasileiro. Eu lamento profundamente esse episódio. Daqui a pouco a gente vai ver aí, Tony, um vídeo gravado pelo presidente do Asa, Rogério Siqueira, onde ele coloca que vai mexer em todas as instâncias. O jurídico do Asa vai para todas as instâncias para poder punir todos os responsáveis pelos atos que aconteceram lá em Palmeiras. E quando a federação coloca sobre os episódios que aconteceram em Palmeiras dos Índios, ela é bem clara, a nota da federação. A Federação Alagoana de Futebol, por meio da diretoria de arbitragem, divulgou... Aqui é Rogério Siqueira, aqui é outro caso aqui, sobre a arbitragem. Estou voltando aqui sobre a arbitragem. Eu estava
pegando aqui, eu abri a questão da arbitragem, a nota aqui da Federação Alagoana, que ela diz o seguinte: a Federação Alagoana de Futebol lamenta profundamente os incidentes ocorridos na partida entre CSE e ASA. Informamos, diz aqui a federação, que medidas rigorosas serão tomadas em relação aos lamentáveis acontecimentos. Então ela não fala aqui apenas do episódio do cara que jogou a lata lá no jogador do time do Asa. Fala aqui o seguinte: tomando as providências sobre os lamentáveis acontecimentos. Torcedor envolvido foi identificado e conduzido à delegacia de polícia militar. Aí menos mal para o time do CSE. Um outro detalhe: o estádio Juca Sampaio não dispõe de vídeo monitoramento. Não tem vídeo monitoramento, como alguns estádios também não tem. A imagem foi captada do NN Play. Daí houve a identificação do jogador, do torcedor, a identificação. Então o que é que acontece aqui? A federação ainda diz o seguinte: o boletim de ocorrência foi registrado e, em conjunto com vídeos, imagens e a súmula, todo o material está sendo enviado para o Tribunal de Justiça Desportiva. A Federação Alagoana de Futebol expressa solidariedade ao atleta Aleph Rodrigues diante dos acontecimentos, reafirmando nosso compromisso em garantir um ambiente esportivo seguro, respeitoso para todos os envolvidos no futebol alagoano. E aí reitera aquela coisa toda e tal, que vai tomar todas as providências. Eu lamento profundamente a questão da punição ao time do CSE. Tem que acontecer, por causa desse vagabundo. Infelizmente tem que acontecer. Por causa desse vagabundo. Que o cara vai mal intencionado pra fazer um negócio desse aí. Lamento profundamente. E assim, sabe, cara, eu só fico aqui triste de um episódio dessa natureza ter manchado essa partida bem disputada que o CSE venceu por méritos. Olha a diferença, aí eu vou mudar um pouco o assunto agora. Olha a diferença de um atacante que tem noção do que está fazendo, de que sabe para que veio. Você viu a bola que o Ibson Melo pegou e levou para a linha de fundo para o segundo gol? Levou para todo mundo? Três, e tocou a bola. Ele tocou a bola pro Edinho sem olhar. Virando a cara. Tocou para o Edinho sem olhar. Fez tudo direitinho. Disse: toma, Edinho, faz aí. Se consagra aí, Edinho. É diferente. É diferente. Aí você vê pros jogadores do Asa, o Asa mudou todos os atacantes. Não teve um atacante do Asa que chutasse uma bola pro gol, meu irmão. Como é que um time desse quer ganhar partida de futebol? Então alguma coisa tem que ser feita em caráter de urgência também em relação ao time do Asa. Porque com esse negocinho de estar ali dominando a bola no meu campo, mas a bola não chega no ataque, e quando chega os caras não finalizam, vão ganhar de quem? De quem vão ganhar? Então assim, preciso, aproveito o momento agora, foram apenas 2 partidas no Alagoano, para começar a repensar e contratar peças que realmente venham para resolver. Muito bem, tá aí a fala do Clevane. Vamos trazer também a discussão aqui. Vamos entrar na discussão aí com o André e também com discussão sadia, né? Com o André e também com o Oliveira. Vamos entrar nesse debate aqui. O Alan Jones acabou de entrar também, mas eu concordo plenamente em número e grau com o Clevane Henrique, com essa situação também, que tem que ser apurada. Realmente é lamentável. Para mais ou menos ali tinha de 3 a 4 mil torcedores da equipe do CSE que foram assistir o jogo, que foram presenciar, torcer pro tricolor. Mas infelizmente tem 1 ou 2 figurinhas que foi lá e acabou com tudo isso. Porque, diga-se de passagem, o CSE pode pegar um gancho aí, pode ficar sem os próximos jogos, ser tudo portão fechado em Palmeiras dos Índios. Ou até jogar fora de Palmeiras, né? Mas mesmo se for Você imagina o prejuízo. Mas se jogar fora de Palmeiras, o torcedor vai, né? Então assim, de portões fechados em Palmeiras dos Índios, né, cara? É um prejuízo muito grande para a equipe do CSE. Então é lamentável a situação, que sirva de lição para qualquer que seja o torcedor e para qualquer que seja o clube também, para essas questões de organizações. Mas é lamentável essa situação que aconteceu ontem, então realmente, infelizmente. Vamos trazer o Alan Jones, que está junto com a gente por aqui. Boa noite para você, Alan. Boa noite, gente. Aqui em Maceió, essa situação aí do clássico de ontem, apesar de ser um jogo de Arapiraca, envolvendo equipes do interior, mas repercutiu muito aqui na capital, foi o assunto do dia e o flagrante do Diego França, né, cara, da NN Play, do nosso canal. Impressionante, a NN tem essa imagem. Pena, viu, Alan? Ô, Alan, penas que algumas emissoras não deram crédito, né? Pena, né? Mas
Agora tá aí a taxa, né? Se o cara colocou, tem que colocar aí a taxa da marca da NN, né? Se colocou, tem que mencionar a fonte. Mas o flagrante do Diego França rodou todo o Brasil, cara. Tá rodando essa imagem, que é página de rede social. O Aleph sangrando. É realmente um caso lamentável no futebol. Agora, a informação que eu tenho aqui de Maceió é de que a qualquer momento o Tribunal de Justiça Desportiva, junto com a Federação Alagoana de Futebol, deverá emitir uma decisão de punição ao CSE. E pode também ter jogos de portões fechados. Se vai ser 1, 2, 3 jogos, a gente não tem essa informação. Mas que a qualquer momento essa punição pode ser omitida. Inclusive, pode até sair uma decisão ainda hoje à noite durante o programa, viu, Tony? Vamos pode aguardar. Até, fiquem atentos, vamos aguardar aqui. E aqui em Maceió, a expectativa para o clássico do próximo domingo que deveremos ter aí o grande público até então do campeonato alagoano, já que o setor de visitantes, queremos as duas torcidas, CSA e CRB no Rei Pelé domingo, inclusive com novidades. As arquibancadas baixas do setor visitante serão abertas para o clássico de domingo, viu? E ontem, para mim, foi o melhor jogo do campeonato. Não sabia que fantasma tem medo de índio, viu, Tony? Tá certo, Alan. Venha. Olha... Não, mas o que parecia era isso mesmo, Violão. Você tá correto. Tava com medo, né? A sacada sua foi legal. Parece que era isso mesmo, mas os caras parecem que estavam com medo. Não é possível, não. Pelo amor de Deus. É verdade. Daqui a pouco eu vou passar pro Zé Oliveira para comentar sobre o jogo também e a gente já entrar nessa discussão aqui, porque a gente fala e continua e revira sobre essa situação também das punições aí. Espero e que seja, e vai ser, infelizmente, aí a equipe do CSE vai ser punida e esperamos que realmente seja o mais rápido possível. Até porque o CSE, pelos próximos ainda hoje deve sair essa punição, viu? Pelos próximos, são 2 jogos que o CSE ainda resta, né? Jogar dentro de casa, no estádio Juca Sampaio, pelo menos pelo campeonato alagoano. Lógico, tem a Copa Alagoas ainda pela frente, né? Se pegar mais de 2 jogos de punição, por exemplo, ele cumpre na Copa Alagoas. Isso, exatamente. Fala, André Avles. O caso foi tão repugnante, triste e lamentável que nós poderíamos estar aqui falando do jogo primeiro. Falando do que o CSE fez, do que o Asa não conseguiu produzir, mas nós estamos falando desse ato lamentável que aconteceu. Alguém trajado de torcedor, que pra mim isso aí é um criminoso, poderia ter feito algo pior, inclusive, com o Aleph. O Aleph já 4 pontos, ele tomou na cabeça. E algo até que eu falei hoje pela manhã, e a gente falando sobre esse assunto, é o seguinte, que aí é local de trabalho. O jogador de futebol, apesar de que muita gente traz uma narrativa, uma retórica de que jogador não é profissão, é uma profissão. O jogador é um trabalhador como qualquer outro. O Aleph estava num local de trabalho e essa pessoa fez algo contra a integridade do Aleph. Poderia ter sido algo pior. E aí, sempre que eu falo sobre antes do atleta, antes do jogador, o lado humano. É por isso que em meus comentários individuais aqui vocês nunca vão me ver trazendo termos pejorativos para jogador. E esse lado humano que eu falo, imagine vocês, e é lógico que eles estavam acompanhando, imagine o pai, a mãe, a esposa, os filhos do Aleph acompanhando o jogo ontem. Com essa situação que a imagem do cara, que foi criada. E o que me deixa ainda mais, não vou falar revoltado, porque revoltado é uma palavra muito forte. O que me deixa indignado é que muita gente normaliza essa situação. O que aconteceu ontem. Muita gente está achando normal. Isso não é normal, cara. É local de trabalho. Os jogadores estavam trabalhando, saem de suas casas para trabalhar. E infelizmente aconteceu isso ontem. E aí parece que o jogo fica em segundo plano. Eu espero que haja uma punição severa, rigorosa. E o que a gente está falando aqui não é porque foi no Juca Sampaio. É em qualquer lugar. Para deixar claro, em qualquer lugar. Isso aí não cabe mais no futebol. Infelizmente aconteceu com o Aleph, mas poderia acontecer com outros jogadores a partir de atos de extrema estupidez de pessoas que vão para o estádio apenas para brigar, para fazer alguma coisa diferente do torcer. Então a gente lamenta muito e eu espero que as punições sejam rigorosas, tanto para o indivíduo quanto também, infelizmente, para o clube. E o que chama a atenção nessas imagens é a passividade e principalmente a permissividade, melhor dizendo, da falta de segurança. Tinha que ter um cordão ali, ó,
de proteção para os jogadores, tanto do CSE quanto do Asa. Não tinha. Por isso os caras também tiveram essa liberdade de fazer. Na hora deles entrarem no vestiário, né? Na hora de descer no túnel, tava muito fácil para fazer alguma coisa. Então a gente lamenta e repito, local de trabalho, não existe acontecer isso. É a mesma coisa de eu não ir à padaria, não gostar do pão, no outro dia chegar lá e bater no padeiro, pô. Isso aí não deve acontecer, é inadmissível estar acontecendo isso e eu espero que de forma rigorosa mesmo, tanto esse vagabundo que fez isso, quanto infelizmente o clube tem que ser punidos, porque isso aí não pode acontecer. Mas deve acontecer com qualquer outra e em qualquer outra situação, melhor dizendo. Agora, diga-se de passagem, nesse exato momento que o Diego França tinha pego essas imagens aqui, foi pego uma outra pessoa e foi preso. Não sei se ele também estava no meio. Pelo que a gente percebeu, e eu estava cantando já isso junto com o próprio Fernando Martins, porque o cara tava de calção vermelho com a camisa verde na mão, sem camisa. Isso. Esse mesmo cara, a gente jogou a imagem, ele tava pulando na arquibancada. E eu vi claramente que a Polícia Militar, tinha mais ou menos uns 8 da Polícia Militar, saiu com outro cara agarrado. E não com esse. E não com esse. E eu fiquei lá cantando, o cara é aquele e tal. Se quiser as imagens, tá aqui. Aproxima mais. E o Diego aproximou. Realmente ele tava na arquibancada, no meio de mais 4, pulando. Naturalmente. Então, de repente, prenderam outro camarada que nada a ver com ele. Segundo informações, eu soube que depois a polícia voltou e pegou. E foi ele confessou, exatamente. Né? Isso, exato. Inclusive, a informação que a gente tem, é de que ele teria confessado para a polícia que teria sido ele mesmo que teria tirado o objeto. Isso, lá exatamente. Mas no jogador do No primeiro momento que eu vi, realmente tinha sido outro, né? Aí depois eu fiquei cantando, olha, não foi o cara. E aí de repente ele poderia estar no meio também, mas... E aí o seguinte, sabe, Tony, quando a Federação Alagoana fala sobre episódios no plural que aconteceram no jogo ontem, e aí fala com propriedade, porque o presidente da federação estava lá. O Felipe Feijó estava lá. Chegou logo cedo, inclusive, antes de começar o jogo. Estava lá acompanhando o jogo. Enfim, aquela coisa toda. Toda a situação, ele acompanhou de perto. Então, por isso que eu tenho uma ligeira impressão de que a punição para o time do CSE não será uma punição branda. Em relação... Qualquer punição que for aplicada é prejuízo para o CSE. Eu não queria estar aqui hoje falando disso. Poxa, que o CSE vai ser punido. Eu não queria estar falando aqui sobre isso. Porque é lamentável, sabe? É lamentável. Episódios que aconteceram lá e de repente o clube ser punido, não é, por um episódio protagonizado por torcedores. Mas tem que ser punido porque é aquilo que eu falei. É a questão do mandante. Ele é o responsável pela praça esportiva. Tem que oferecer condições adequadas em todos os setores para o bom andamento do espetáculo. Olha, né? Essa é a imagem. Olha lá, o torcedor, ele tá no meio de dois jogadores, aliás, torcedor, um de camisa verde do lado, que a camisa do CSE é de um lado, do outro, Sim. e ele no meio ali, tá vendo lá? Isso. Pronto. E por incrível que pareça, os jogadores do Asa, pelo menos eu acredito que foi o Flávio, ficou indicando, é aquele lá, e a polícia foi lá e pegou. Uhum. Então essa é a imagem exclusivamente aqui do NN Play. Fala, Muito Zé bem. Oliveira. Olha, Tony, esse fato que aconteceu ontem entristece o futebol de uma forma geral. Como palmeirense que sou, eu quero pedir desculpa em nome da população de Palmeira ao Aleph, pedir desculpa ao Asa instituição, aos torcedores do Asa, por esse incidente, que na verdade esse cidadão não representa o torcedor palmeirense. Porque o torcedor palmeirense é um torcedor pacato, não é violento, e fatos como esse, ou fato como esse, deve ser banido do futebol. Esse cidadão tem que responder pelo que ele fez. O CSE vai ser punido? Vai, mas seria muito mais punido se esse cidadão não fosse identificado. Uma vez identificado, ele tem que responder na justiça e, consequentemente, a justiça, eu não tenho dúvida, o condenará. Palmeira é uma cidade tranquila, uma cidade pacata, que não cabe no futebol mais isso. Palmeira e Arapiraca são cidades irmãs. Muita gente trabalha aqui, são de Palmeira, muitos de Arapiraca trabalham em Palmeira, mas infelizmente esse fato, eu não diria que manchou o espetáculo,